Experimento de Worst. Tá? Essa foto aqui, essa imagem, está mostrando o Hans Christian Worst. Né? Ele, em 1820, né, ele acabou sem querer, né, não foi intencional, percebendo a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Né? Ele tinha deixado uma bússola em cima da mesa, né, diz a história aí, e ele estava fazendo experimento com circuito elétrico. Né? Daí, bem, a bússola, obviamente, ela fica orientada para o polo norte-sul, né, da Terra, né? Mas daí o que aconteceu? Toda vez que ele ligava lá um interruptor do circuito elétrico dele, que tem o circuito, né, e a bússola perto do fio, de um fio, né, ele percebeu o seguinte, que a bússola mexia. A agulha da bússola sofria uma pequena deflexão, né, mexia. Né? Daí ele desligava o interruptor, a bússola voltava na orientação original. Poxa, daí ele começou a explorar isso com mais cuidado. Tá? Isso daí ficou Então, na prática, o que ele percebeu? Que tem uma relação entre o magnetismo aqui da bússola, né, e a corrente elétrica que passa pelo fio. Né? Então tem uma relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Né? E ele percebeu que quanto maior, ele foi fazendo experimentos, né, foi elaborando isso daí, né, quanto mais era intensa a intensidade da corrente aqui, até estranho falar isso, né? Mas quanto maior a intensidade da corrente elétrica aqui no fio condutor, maior era a deflexão, né? Mas a bússola mudava de direção e chegava a ficar até 90 graus em relação ao fio, ortogonal, tá? Então, com essa experiência, ele concluiu que uma corrente elétrica gera um campo magnético no espaço circundante, né? Então, a corrente elétrica que circula o fio, né, passa pelo fio, gera ao redor dele um campo magnético, né, e que circunda esse fio. Vou mostrar isso com mais detalhes daqui a pouco, tá? Então, a origem do campo magnético está relacionada com a passagem da corrente elétrica pelo condutor e, portanto, com o movimento das partículas que transportam cargas elétricas, no caso os elétrons, né? Que a gente já sabe, tá? Então, não é só ímã que gera magnetismo, né? A corrente elétrica também, né? Isso que é interessante, tá? E tem um monte de aplicações aí. Então, a gente já viu que pelo experimento de Orsi, né, que passando corrente elétrica no fio, a bússola, né, mudava de direção e chega a ficar 90 graus, né? Então, toda corrente elétrica cria no espaço que a envolve um campo magnético. Né? Isso pode ser generalizado, né? E não tem que ser somente num fio reto, tá? Existem até aplicações aí com espiras, né, bobinas, etc, tá? Bem, campo magnético gerado por um condutor retilíneo, né? O seu livro ele vai depois explorar outras situações aí, né? Não somente o fio reto passando corrente elétrica, né? Tem bobinas, espiras, né? Mas a origem está toda basicamente, né? O princípio é o mesmo, né? A corrente elétrica passando pelo fio condutor gera um campo magnético, né? Então, as experiências de Worth mostraram que o condutor percorrido por uma corrente elétrica gera um campo magnético ao seu redor, já sabemos disso, né? Cuja configuração pode ser obtida colocando pequenas agulhas magnéticas em pontos dessa região. Então, o que acontece? Se você pegar o fio e colocar bússolas ao redor do fio, a bússola ela vai se orientar, como a gente já viu na outra aula, né, na tangente ao campo magnético. Né? Então, se você percorrer ao redor do fio, a agulha da bússola vai sempre ficar tangente, né, a essas linhas imaginárias aqui do campo magnético. Né? Então, é uma maneira de você investigar o comportamento do campo magnético. Então, se você for passando agulhas pegar uma bússola perto do fio passando corrente, né? Então, aqui a gente tem um fio passando corrente de baixo para cima. Existem linhas de campo magnético invisíveis, né? Que são circulares, né? Como mostrado nessa figura, né? Então, como é que você investiga se elas são invisíveis? Você pega uma bússola e vai passando perto do fio vai circulando. Então você vai ver que as agulhas vão ficar sempre perpendiculares a essas linhas imaginárias. Então você consegue desenhar o campo magnético, mesmo sendo invisível. Né? Bem, eu tenho uma outra imagem que mostra isso daí, depois eu mostro. Tá? Professor, dá para fazer isso daí de uma outra maneira? Né? Tem uma regra que é chamada regra da mão direita. Então observe aqui, ó. Nessa regra da mão direita, você coloca o dedão, você segura o fio, né, como está mostrando aqui, e o dedão ele aponta no sentido e na direção da corrente elétrica, tá? Os outros dedos, ó, eles apontam na direção do campo magnético, das linhas de indução. Então,
no caso aqui a corrente indo para cima, você coloca o dedão aqui, ó, segurando no fio, apontando para cima no sentido da corrente. Os outros dedos vão estar na direção e no sentido do campo magnético circular aqui, ó. Nessa outra figura B aqui, a corrente está indo para baixo, né? Então o dedão vai apontar para baixo também, porque ele aponta no sentido da corrente. Notem que inverteu o sentido aqui, né, das linhas de indução magnética, tá? Bem, isso aqui é uma visualização em 3 dimensões, né? Se você for ver em 2D, né, em 2 dimensões, imagine aqui, agora o fio está na direção horizontal. Se você colocar o seu dedão apontando no sentido da corrente elétrica, imagine que você está segurando esse fio, né? Aqui, ó, nessa parte de cima, são os dedos apontando para vocês, né? Os dedos aí, o indicador, anelar, etc, estão apontando para você. Então esses pontinhos aqui, ó, esse círculo com pontinho representa o campo magnético apontando para vocês. Agora, se você olhar a parte de baixo aqui, ó, imagine que a sua mão está segurando ainda aqui o fio, né? Apontando para a direita, né? O dedão, né? Aqui os outros dedos estão entrando no papel, né? Então, aqui é a representação em 2D dessa visualização em 3D, né? E aqui é uma vista superior, né? Que você está vendo o fio, né? No caso, o fio está entrando aqui na tela, né? No papel, né? E a corrente está saindo da tela. A corrente está saindo da tela. Então, se você segurar o fio, né? O dedão está apontando para vocês agora também, né? O dedão, né? E a sua mão, né, os outros dedos apontam nesse sentido circular aqui, tá? Então, isso é chamado de regra da mão direita, tá? Então, sentido, né? Determinado pela regra da mão direita, basta segurar o fio condutor com a mão direita, de modo que o polegar aponte no sentido da corrente elétrica e os demais dedos, ao se fecharem sobre o condutor, indicarão o sentido das linhas de indução de campo magnético, como mostrado nessa figura, tá? É possível calcular a intensidade desse campo magnético, né? Sim, e ele depende da distância ao fio, tá? Essa expressão, né, ela não vai ser deduzida, né? Até poderia, ela é dada pela lei de Gauss, tá? Mas a intensidade do campo magnético, né, depende da distância ao fio. Então, quanto mais longe do fio, menor é, tá? É dada por essa expressão aqui, ó, B é igual B, né, que é a intensidade, o módulo do campo magnético, é μ0 I sobre 2πr, tá? Essa letra grega Mi aqui é chamada de permeabilidade magnética do meio, tá? E na maioria das vezes vocês vão usar 4π 10 a menos 7, porque é a permeabilidade num vácuo, tá? E no ar é bem parecida. Quando não for esse meio, né, se não for o ar ou o vácuo, vai ser informado o valor dessa permeabilidade, tá? Mas geralmente é informado, nos textos é dado esse valor para você. O I é a intensidade da corrente que passa no fio. E esse R é a distância do ponto, né? Do ponto em questão que você quer escolher até o fio, né? Deixa eu mostrar aqui um outro material que de repente ajuda um pouco mais, né? Mas é a mesma coisa, né? Ele vai falar da regra da mão direita, tá? E como você pode enxergar, né? Então aqui é uma visão em 2 dimensões, né? Então você coloca o dedão aqui, ó, para cima, no caso, você está segurando o fio, o dedão vai estar apontando no sentido da corrente, os outros dedos vão dar o sentido do campo magnético ao redor do fio, né? E aqui a visualização em 2 dimensões, né? Observem que do lado esquerdo aqui, ó, está saindo do papel, né? Saindo da tela. Então, saindo a gente representa em 2 dimensões desse jeito. E desse lado o campo magnético está entrando, né? O R que aparece naquela fórmula é a distância do campo magnético da linha que você escolheu até o fio, né? Então aqui tem um Rzinho, mesma coisa aqui, tá? Então aqui a corrente está descendo, né? Daí vai inverter, né? Vai inverter. Então o dedão apontando para baixo, né? Desse lado aqui agora, como os outros dedos vão estar assim, ó. É difícil até fazer falando assim, né? Mas você tem que segurar segura a caneta aí, você vai entender. Aqui desse lado o campo vai estar saindo, aqui o campo vai estar entrando. As linhas de campo, né? E aqui está a mesma fórmula, μ0i sobre 2πr, né? Aqui tem o Rzinho mostrando para vocês, né? O Rzinho é o ponto que você escolhe do campo magnético até o fio, né? Então notem que quanto maior o R, menor a intensidade do campo magnético. E quanto maior o R, menor o campo magnético. Você está se afastando, né, do fio,
Se você está se afastando, a intensidade do campo magnético diminui. Agora, se você se aproxima, o campo vai aumentar, obviamente, né? São inversamente proporcionais. A dedução não é complicada não, mas é uma coisa um pouquinho mais nível universitário, né? A fórmula é só decorar, e precisa decorar, tá? μ0i sobre 2πr, tá? E o campo magnético, a unidade de medida, não falei, né? É dada em Tesla. Então, quando você calcula aqui, você encontra o valor em Tesla, tá? E o Tesla é até famoso, né? Até pelos carros Tesla hoje em dia, né? Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Vou voltar aqui no livro, tá? Vocês vão encontrar exercícios resolvidos aqui na página 707, ó. Tem exemplos resolvidos, tá? E já começa nessa mesma página. É bom que vocês vejam os exercícios, forcem o entendimento disso daí, porque é assim mesmo que se aprende, né? E na página 708 tem mais alguns exercícios para vocês calcularem a intensidade do campo magnético. Lembrando que, tomem cuidado, é vetorial. Né? Então, quando você tiver situações que tem mais de 2 fios e ele pede o campo resultante, né? Vetor resultante. Então, tem que usar o conhecimento de vetores que vocês já viram aí várias vezes, né? No estudo da física, tá? Tchau, tchau.